Hoje mais um episódio do Body Body. Estou muito feliz porque vem falar com a gente sobre um tema muito pedidos, que é a anestesia na cirurgia bariátrica. Uma grande amiga minha, a doutora Julieta, e a minha anestesista também. A gente está junto há tantos anos, né, Ju? Tantos Então anos. tá hoje aqui vai ser muito legal para a gente tirar muitas dúvidas sobre esse tema que todo mundo fala, né? Parece que o medo do paciente não está na cirurgia, está na anestesia, né? Sempre assim, para todas as cirurgias do paciente, sempre o medo maior é da anestesia. Mas depois que a gente conversa, e eu faço questão de, como meu primeiro contato com o paciente normalmente é já no hospital, de passar com bastante calma. Tem vezes que até vocês ficam, nossa, como você demorou. E eu lá no quarto batendo papo. Porque eu acho que o paciente tem que sair do quarto para ir para o centro cirúrgico confiante, tranquilo, sabendo exatamente o que vai acontecer com ele. Para não ter sustos, não ter surpresas ali em nenhum momento, até o momento em que ele volta pro quarto. Eu falo sempre para os pacientes, né, Julieta, que vocês. Talvez a gente não consiga tirar o medo, porque o medo é natural, vai fazer parte. Você pode ir com medo, mas você não pode ir com dúvida, sem confiança na equipe que você escolheu, sem entender tudo que vai acontecer. Então, eu sempre falo, você pode ir com medo, mas com dúvida não pode. E a gente tem tantos parceiros, né, que andam com a gente, por nós sermos cirurgiões bariátricos, diferente de outros cirurgiões, né? Que às vezes operam só uma varize, e aí vai lá, opera a varize tem alta, ou uma hérnia inguinal, opera a hérnia tem alta. O cirurgião bariátrico, a gente já falou bastante, né? A gente precisa de uma equipe multidisciplinar e de parcerias. E uma coisa que a gente preza muito é a parceria com os nossos melhores amigos anestesistas, né? Que é o cara que tá lá segurando o paciente pra gente. A gente confia a vida do paciente na mão do anestesista. Então, assim, eu tô muito feliz que você tá aqui hoje, porque os pacientes, eles morrem de medo da anestesia e não tem medo de falar assim, não, doutora, da cirurgia tá tudo bem. Aí você fala, não, mas tem risco também, viu? Não, mas é tranquilo, viu? Mas essa anestesia, como é? Não, vamos E aí, desmistificar Julieta, um pouco isso. Hoje é o dia de tirar né? O medo. A história do terror que não tem terror. Eu acho que a história desse medo da anestesia vem pelo histórico da anestesia, né? Antigamente a gente monitorizava muito menos os pacientes, a gente não tinha controle sobre a profundidade do sono, a gente não sabia se aquela pressão que estava aparecendo no monitor podia muito confiar ou não podia confiar. A gente tem oxímetros super modernos. Eu falo oxímetro com essa naturalidade porque depois da pandemia todo mundo sabe hoje em dia o que é o oxímetro, né? Então a gente consegue ver a oxigenação dos pacientes assim de um jeito super fidedigno. Então a anestesia hoje em dia ela é muito mais segura do que ela era antigamente. Então vamos tirar esse bicho papão aí da cabeça dos pacientes. É óbvio, os pacientes eles precisam vir pra gente bem estudados, bem compensados, com todos os exames pré-operatórios, com tudo certinho. Mas uma vez que eles passaram por esse caminho até chegar ao dia da cirurgia, com todas as avaliações feitas, tem alguns que passam no pneumologista, passam no cardiologista. Então, se ele vem, que a gente fala redondinho, não tem por que dar errado. A anestesia está muito segura hoje em dia, né? Eu acho engraçado porque a gente usa o bis, né? E o Adoro. paciente, quando... E bis não é o chocolate, pessoal. Peraí, vamos explicar. O O que é bis. bis, Julieta? O bis, ele chama índice bispectral. Ele é um aparelhinho que a gente cola na testa um pouquinho antes do paciente dormir. Eu até peço licença para os pacientes, porque ele incomoda um pouquinho. Ele tem é como se fosse um adesivinho com uma lixinha que precisa fazer bem contato com a pele. E ele faz uma análise bem simplificada, como se fosse um eletroencefalograma, como se fosse aquele exame que mede todas as ondas cerebrais. Ele faz só de uma derivaçãozinha bem aqui da frente, super simplificada, e ele aparece para mim um número. E esse número eu consigo saber se o paciente está dormindo super profundo ou se ele está dormindo quase acordando. Vendo isso, a gente consegue controlar o grau da anestesia para ficar numa anestesia ótima para vocês, sem o paciente ter chance de estar se movimentando, estar reagindo em qualquer estímulo doloroso. E fica seguro para mim, porque não é aquele paciente que termina a cirurgia, ele fica 1 hora para acordar. Tem dias que o paciente está fazendo curativo, ele já está acordando, já quer saber onde está, se operou, se deu tudo certo. E acordando com um nível assim de sabendo aonde está, sabendo o que está acontecendo, que é impressionante. Então, é mais um desse arsenal aí que a gente tem para melhorar a qualidade e a segurança da anestesia, né? Eu ia falar que é muito engraçado que o paciente chega, coloca o aparelho de pressão. Ele já colocou na vida uma vez na vida, né? Então ele sabe que aquilo, oxímetro, todo mundo já sabe o que é. A hora que vai colocar na testa o bis, o paciente arregala um olhinho assim. E a minha percepção é,
vão pensar vão saber tudo que eu tô pensando. A gente fala que é pra ouvir os sonhos, né? Lê o E eu pensamento. brinco, às vezes, pra dar aquela desbaratinada numa hora que ele tá tenso. E eu falo, ó, não pode sonhar com baixaria, hein? Senão o monitor aqui apita. Mas não, a gente não tem como saber, assim, qualitativamente nada do que se passa ali nos sonhos. A gente só consegue saber quão profundo tá aquele nível de metabolismo cerebral. Então, quanto eu consegui baixar com a anestesia e quão perto ele tá de acordar. Mais que isso, a gente quer mais é que sonhe mesmo, que sonhe com coisa gostosa. E vai ficar no segredo, né? E outra coisa que a gente sempre faz, né, Ju? A Ju e o Jun, que são os meus dois que trabalham mais comigo, eles querem muito que faça anestesia local em cada um dos furinhos, né? Então, a gente soma anestesia geral com anestesia em cada um dos lugares onde vai fazer o furinho, para que o paciente tenha menor estímulo de dor possível, né? Então, hoje em dia, é impressionante como os pacientes acordam. Alguns deles, você jura que foi pra praia, né? É zero de dor. E muito acordadão mesmo, né? Impressionante. Lembra aqueles livros de umas 2 semanas atrás? Que a gente falou, nossa, parece que ela veio aqui e operou uma vesícula, não é possível. A paciente acordou pleníssima, Eu tive linda. uma história engraçada você falou aí de dar uma desbaratinada, porque realmente, às vezes as pessoas estão ansiosas ou com medo, né, naquele momento que tá colocando as coisas. E normalmente a equipe, as pessoas acham, né, que ficam discutindo casos, falando de coisas sérias. Na realidade, a gente fica fazendo piada, contando histórias, e enfim. Que a gente tem que estar à vontade, né? E nós estamos entre amigos, né? E tava um dia muito engraçado que a gente tava falando de histórias de traição. Esse era o tema. Quem nunca tomou um chifre na vida é porque não sabia. E aí e foi muito engraçado que cada um tinha que contar a história do pior chifre que já soube que teve na vida, né? Então eu contei o meu, aí a anestesista contou a dele, e o outro contando, aí a paciente. E eu falei, e você? Ela, não, eu tive. Ela contou a dela também. E aí, se ela estiver ouvindo, ela vai até lembrar. E aí, enfim, então vamos dormir, pensa numa coisa boa. Acabou o assunto, né? Vamos operar, acabou. E já tinha acabado o assunto. Quando terminou a cirurgia, ela tava no curativo e tal, ela despertou. O anestesista falou, e aí, tá tudo bem? Bom dia, foi tudo bem, já terminou. Aí ela virou e falou, tô pensando no meu ex até agora, que raiva. Que raiva, tanta coisa boa pra ela dormir pensando. Por isso que a gente falou, era pra ter pensado em coisa boa, não isso. Mas isso a gente costuma falar bastante, né, Ana? Que tem uma relação muito grande, o astral que o paciente dorme com o astral que o paciente acorda. Normalmente, o paciente que chega no centro cirúrgico, que tá tranquilo, tem um despertar bem tranquilo mesmo. Aquele paciente ansioso que chega e aí… É óbvio que o momento dele entrar na sala de cirurgia, vem o circulante da sala, que é o profissional de enfermagem que tá com a gente, ajeita ele na cama, daí eu já chego, já ponho o monitor, já começo a medir a pressão, aí vocês vão pôr a meia. É muita coisa ao mesmo tempo, o paciente fica ansioso. Mas o paciente que tá ciente disso tudo que vai acontecer, o paciente que já operou antes, ele tá tranquilo e ele dorme tranquilo. O paciente que se deixa ficar ansioso com esse primeiro momento, ele acorda da cirurgia com outra vibe. Agitado. Outra vibe. Por isso que a gente tenta brincar mesmo. A Ana é super carinhosa com os pacientes, já chega, já pega na mão, já beija. Pra gente tentar mostrar pra ele que o ambiente é estranho, mas ele tá ali em família, sabe? Ele acabou de me conhecer, mas eu fiquei um certo tempo, o tempo que ele precisou, tirou todas as dúvidas no quarto. Ele chega no centro cirúrgico, a gente tenta estar com a equipe lá para acolher, para pegar na mão, para… Vamos lá, vamos passar para outra cama. Para ele perceber que ele tá entre pessoas conhecidas, para ele dormir o mais tranquilo possível. Porque isso tem um impacto no despertar que… O dia que eu vou fazer muitas cirurgias, né? Então, tem dias que a gente coloca uma série. E às vezes tem aquela janela de tempo que você está falando com o familiar da outra e o paciente já está na sala, o outro. E eu me sinto super mal quando a anestesia eu não consegui, porque eu acho que essa coisa de você pegar na mão, olhar no olho do teu paciente, ele te vê, eu sinto ele fazer assim, ó. Eu sinto que ele relaxa. Porque, de fato, o porto seguro dele é o cirurgião que ele escolheu. Óbvio que a nossa equipe toda é capacitada, as meninas que trabalham comigo, todas fazem a cirurgia como eu, ou melhor que eu hoje em dia. Mas óbvio que é o olhar que ele quer ver, é o olhar do conhecido, né? Porque o resto, tudo para ele ali tá desconhecido, né? Eu sempre pergunto pro paciente, tudo bem para você ver a Ana no final? E na maioria das vezes a gente nem faz essa corrida tão rápido assim entre uma cirurgia e outra, porque às vezes a Ana tá fazendo papel, tem hospital que vocês ficam mais tempo fazendo papel do que operando. É verdade. E aí eu sinto que o paciente fala, não, mas eu não vou ver ela antes, então…
tudo bem, a gente espera, a hora que ela chegar, você vai ver, você vai pegar na mão dela, você vai conversar, tá tudo certo e você vai dormir só a hora que você estiver tranquilo. Eu acho que isso é uma conduta que nós aqui, tanto eu quanto a Marta, né, e a Ana, tem, que é isso. Eu acho que essa sensibilidade mais feminina que a gente tem, né? Sim. De ter um trato mais especial com os pacientes. Porque pra gente vai de mudar o quê? estar do lado dele. 5 minutos? Começar antes dela terminar de E fazer de os dar uma papéis? orientação, né? Aquelas orientações finais. Olha, lembrar de quando você acordar, você tá aqui, de você caminhar, os líquidos irão para você no final do dia. Aquelas orientações finais. Quem que tá aí da família? Ó, já peguei o telefone, quando terminar a primeira coisa que eu vou fazer é ligar para ele. Enfim, né? Então isso são pequeninas coisas, né? São Sim. detalhes. Mas para quem tá passando por uma jornada e por uma experiência, eu acho que vocês, anestesistas, prezam muito por uma boa experiência, né? Do início ao fim. E isso é um detalhe que faz muita diferença. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre... A gente sabe que quando a gente faz cirurgia por vídeo, né? Então, seja bariátrica ou qualquer outra, a gente tem que usar anestesia geral, certo? Então, muito dos receios dos pacientes é em relação a essa anestesia geral. Porque falar geral, eles, meu Deus, vão me desligar, Não. né? E hoje em dia, depois do Covid, porque a gente passa no quarto e tem que fazer aquele famoso teste do Mallampati, que é pra gente prever se o paciente pode ser um paciente fácil ou difícil de intubar. Depois do Covid, parece que intubação virou sinônimo de gravidade. Então, o paciente fala, por que eu tenho que abrir a boca? Não, é porque eu vou estar fazendo um examezinho rápido, prevendo se pode ser difícil te intubar. Intubar? Mas eu vou ser entubado? E eles acham se fosse que... ruim. Porque, realmente, nos últimos anos, todo mundo que era entubado, eles pensavam, se está entubado é porque está grave. Se eu vou ser entubado é porque minha cirurgia é muito pior do que eu imaginava. E não tem nada disso. Desde sempre, anestesia geral, pneumoperitônio, gás lá dentro da barriga, precisa um certo grau de relaxamento. É isso que eu tento falar para eles. Nem aquela força da sua própria respiração a gente pode deixar você fazer. Então, a sua musculatura torácica e abdominal, ela tem que estar completamente relaxada. Então, eu vou fazer a respiração para você estar totalmente relaxado e não se movimentar durante a cirurgia. Ah, mas e depois? Não, depois, assim que você reassumir a sua respiração, a gente tira o tubo fora. Você talvez nem vá ver, porque alguns pacientes, por algum motivo, eles começam a respirar só na hora que eles acordam. A grande maioria, na verdade, eu sempre explico. A gente passa... Anestesia geral é durante o procedimento, é aquela anestesia bem profunda, um sono muito mais profundo do que o nosso sono dormindo lá em casa, porque você não pode acordar com o mínimo estímulo doloroso. E conforme a cirurgia vai caminhando para o fim, tira os portais, começa a fazer o curativo, eu desligo os anestésicos. E aí é com você. Aí é o seu tempo. De uma forma geral, quanto mais curta a cirurgia, menos tempo exposto aos anestésicos, mais rápido eles acordam. Então, normalmente dá 5 minutos, às vezes 10 minutos. Alguns pacientes mais idosos, às vezes pode demorar um pouquinho mais. Paciente com hipotiroidismo, às vezes pode demorar um pouquinho mais. Mas, de uma forma geral, não muda muito, de uns 10, 15 minutinhos. E alguns, a grande maioria, na verdade, já está respirando super bem quando começa essa transição da anestesia profunda para uma anestesia superficial. Tá respirando bem, eu tenho como olhar no meu aparelho de anestesia, se a frequência respiratória tá boa, se o volume que ele faz em cada respiração tá bom, muitas vezes a gente já consegue tirar o tubo antes do paciente ter aquela consciência. Então, o paciente nem vê. Ele fala, mas por que você me falou? Não, eu tô te falando porque você precisa saber. Por que você não fez escondido? Por que você me falou? Por que você me contou isso? Eu não tô dormindo? Deixa eu ignorância, eu não quero saber. Porque o termo do ignorância às vezes é consentimento, ótima, né? o termo do consentimento é uma coisa que a gente preza muito. Não é chegar no quarto e assinar. Ele tem que saber. Tem paciente que fala, não, eu conheço, eu vou assinar. Não, mas eu gostaria que você lesse e que você tirasse todas as suas dúvidas. Porque aqui está escrito o que vai acontecer, o que pode ser feito a mais caso a gente tenha... Não acontece... É muito raro acontecer alguma coisa que sai da linha, é muito raro. Mas ele tem que estar ciente que se acontecer alguma coisa, se, por exemplo, eu não tiver... Se eu achar que ele não está em condição de ser acordado na sala de cirurgia, ele vai acordar no dia seguinte na UTI. Ou ele vai acordar 2 dias depois. Não é o caso para cirurgia bariátrica, não é o nosso dia a dia. Mas o paciente tem que estar ciente. Então, no termo ali está escrito, fala da anestesia geral, tem muitos, de vários hospitais, que está escrito da intubação, das complicações da intubação. Então, eu tenho que falar para eles, por mais que isso eu perceba que gera um pouquinho de ansiedade, eu tento explicar e tento tirar. Caminhou para uma medicina protetiva, né? E os termos são assustadores. O termo da cirurgia, de alguns hospitais,
é assustador. Então, eu já chego pro paciente e falo, vamos assinar o termo da cirurgia? Aqui só vai dizer catástrofe. Nunca acontece. É muito, muito raro. Mas a gente vai ter que estar escrito aqui. Agora, confia, é raríssimo acontecer. Porque senão, poxa, naquele minuto que você está indo para a cirurgia, você começa a ler tudo que pode acontecer. Tudo de errado, E que porque a nunca acontece, maioria né? só tem o de errado, né? Exato. Não, é só o que tem de errado. Nenhum termo fala assim, você vai sair maravilhoso. 99,99 sai maravilhoso, mas não tá no termo isso. Mas esse é o nosso papel, né? Uma boa relação médico-paciente, a conversa que eles veem, que eles têm. Eles chegam no hospital para operar, já pensando, já vou sair magrinha, já vou sair outra pessoa. Parece que mudou o cérebro também, porque é isso. Eles estão cientes do que pode acontecer de ruim, porque você tem que falar na sua consulta quais são as principais complicações, mas ele já vem com aquele otimismo, assim, parece que entra no hospital e vira outra Eu pessoa. acho que a bariátrica tem essa característica que difere muito das outras cirurgias. O paciente demora muito para tomar a decisão. Anos e anos, às vezes. Mas quando ele toma a decisão, muitos vão para a cirurgia, parece que está indo para o dia D, assim, ganhei a vida, né? Então tem umas mulheres que entram muito felizes, mas muito felizes, né? Começam a mandar mensagem antes, ai, não vejo a hora de chegar. Então, eu acho que a Bari também tem essa característica, que é um paciente que ele vem muito ligado à equipe. Diferente de fazer uma colicistese. Às vezes, 1, 2 consultas, você já está lá operando. A bariátrica não, né? Passou com nutri, psico, várias vezes com cirurgião. Quer dizer, traz um elo maior que faz esse paciente chegar na cirurgia mais confortável, né, Ju? E Mais sente esse confiante. ambiente familiar, né? Quando ele vê a equipe ali. Eu acho que faz muita diferença. Ô, Julieta, deixa eu fazer uma pergunta que os pacientes fazem. Ai, mas eu vou sentir muita dor depois? E aí a gente sabe que varia, mas o que a Ana falou também, né? A gente tem o hábito de anestesiar antes de fazer o cortinho e tal, mas e o depois, né? Porque ele fala, mas eu vou mexer a barriga, vai doer? Como é? Então, a gente não pode mentir pra eles, né? Porque senão pra eles, na recuperação, vira um momento de muita ansiedade. Eles acham que tem alguma coisa errada acontecendo, mas minha cirurgia deu errado. Não, a sua cirurgia deu certo. Essa dor, ela é normal, a gente avalia todos os pacientes, acaba que a gente faz uma comparação, a gente sabe quando essa dor saiu do normal. Então, claro, cada paciente tem o seu limiar, tem pacientes que eu percebo, eu falo pra eles assim, quando eu passo no quarto. Na recuperação da anestesia, a gente vai ficar de olho em 3 coisas importantes, pra eles já saberem o que eles vão ser avaliados. Primeiro, se passou bem o efeito da anestesia, você tá ficando bem acordadinho pra ir pro quarto. Segundo é dor. Não deixe você ir pro quarto se você estiver dando uma nota muito alta. E essa nota é assim, imagina que 0 é nada de dor e 10 é aquela pior dor que você já sentiu ou que você acha que você é capaz de tolerar na vida. E a terceira coisa é efeito colateral dessas medicações que a gente faz, tanto no intraoperatório, na anestesia em si, quanto as medicações analgésicas que a gente faz na recuperação da anestesia. E a principal delas é náusea e vômito. Alguns pacientes são muito sensíveis, ficam muito nauseados e outros pacientes parece que nada aconteceu. A dor, a gente tem os 2 lados. Tem o paciente que eu percebo que ele tá ali quase dormindo e eu chego perto dele, ai, a dor tá muito forte. A gente sempre examina, dá uma palpada, vê se está tudo com cara de normal. Mas eu sei que para aquele paciente aquela dor é muito forte, mas que vida que segue. Vou mandar pro quarto, ele vai começar a melhorar, essa dor vai melhorar um pouquinho, ela vai ir aliviando. E tem um paciente que tenta me enganar, que é aquele paciente que tá ali e ele não consegue nem se mexer, não quer falar, não quer respirar fundo e fala que tá bem ótimo. porque quer ir pro quarto. Aí também não vai me enganar, porque eu percebo, mando respirar fundo. Dói o pós-operatório? Dói. Toda cirurgia dói. Pra gente, eu falo pra eles, pra você não ter dor, só se eu te manter entubado, anestesiado e te acordar daqui 2 dias. Essa dor, ela faz parte. Não dá para ir para o quarto com uma dor muito forte, que a gente sabe que esses pacientes não vão levantar da cama, não vão respirar fundo, que é aquela respiração que a gente precisa que eles façam, não vão colaborar com a gente. Mas tem paciente que a gente percebe que precisa ir para o quarto. Ai, a dor tá muito forte, mas não tem nenhuma repercussão hemodinâmica. Você olha no monitor, a frequência tá boa, a pressão tá boa. Então, você percebe que é aquela dor que se vai pro quarto, levanta um pouquinho da cama, senta na poltrona, caminha um pouquinho, não precisa sair caminhando lá pelo corredor. Levanta, vai no banheiro, a gente nem sonda os pacientes. Por quê? Para isso, vai ter vontade de fazer xixi no quarto, não vai ter a menor chance de você querer fazer esse xixi deitada. Você vai levantar e vai no banheiro, porque essa dor não é limitante. Então, a gente olhando pro paciente, a gente consegue perceber.
Normalmente, os pacientes toleram muito bem. Os pacientes ficam ali 45 minutos, 1 hora, com pouca dose de medicação ali na recuperação, vão para o quarto com uma dorzinha leve. Nenhum deles vai para o quarto com 0 de dor. Ninguém chega no quarto, sai da recuperação falando, nossa, não tô com dor. Sempre é uma dorzinha, mas eles têm que estar cientes que é uma dorzinha que não pode atrapalhar a evolução da sua cirurgia. Que faz parte da cirurgia, Faz né? parte, teve corte, teve teve alguns cortes na pele, teve um corte no estômago. Faz parte. E tem que confiar na gente. Se a gente falar, olha, essa dorzinha sua, dá pra ir pro quarto. Vai pro quarto, vai andar um pouquinho, vai levantar da cama. Essa dorzinha vai começar a aliviar. Porque a gente sabe que a dor do pneu É uma janela de peritônio, 6 horas, né? ela é muito Parece que 6 autolimitada. horas depois, acabou a cirurgia. Ela é muito autolimitada, ela é aquela dor que parece aquele ardido meio difuso. Tem uns que tem aquela dor que vem pro ombro, que é aquela dor referida, que eles não entendem por quê. Parece eles acham que ficou com o braço numa posição e não ficou tudo neutro, não é nada no ombro de fato, é uma dor referida. Mas dói, claro que dói, né? É uma cirurgia, mas é uma dor tolerável e é uma dor que, quando ele olhar pra trás e perceber o caminho todo Não é que ele nada. percorreu, ele vai falar, faria de novo. A maior parte, quando a gente dá alta no dia seguinte… Mas eu você dou me com operou dipirona. mesmo? Eu dou com dipirona. E muitos não usam a dipirona. É, Sim, também. muitos deles. Que E muitos aquela perguntam janela isso, de né? 6 horas do pneu peritônio, do abdômen tá mais Completamente distendido, autolimitada, né? Julieta, talvez possa ser também aquele pensamento, né? Ainda mais para você que está lá dentro do centro cirúrgico. Um paciente que vai fazer a bari, ele entra no centro cirúrgico sem dor nenhuma. É. É como o paciente da plástica, né? Ele entra com 0 dor. Então, assim, mesmo que ele acorde com pouca dor, mas é uma dor, porque ele estava com dor 0. Então, se formos pensar, sei lá, alguém que vai operar de uma apendicite, ela já estava com dor de barriga. Isso. Os pacientes ortopédicos, né? Isso. Então, assim, eu imagino para você que lida com outras cirurgias, né? Até o limiar da dor é diferente do que para o paciente da bari. Ele pode te falar que é uma dor, sei lá, 7. Mas se você pega a pessoa da apendicite, que às vezes tá com a mesma dor, ela vai falar que é 4. Exato. Porque ela entrou… Comparativo, né? É. Mas Comparativo. é tão subjetivo isso, né? Mas eu Então, acho que outro dado subjetivo também é o quanto na nossa população de pacientes portadores de obesidade, a gente tem uma incidência maior de fibromialgia. A gente tem uma incidência maior de depressão no nosso grupo. E são pacientes que, por característica, são mais sensíveis à dor. A depressão, a ansiedade, a fibromialgia, todas essas doenças osteomusculares, artrite, artrose e tal. Aumenta a dor. Aumenta. E uma Meu coisa- marido, ele tem dor de pensamento. como assim? Dor de pensamento. Eu operei uma hérnia umbilical no Tony. Tipo, 1 centímetro. Foi a cirurgia mais ridícula do planeta. E aí, beleza, deixei ele em casa, fui trabalhar, voltei à noite. Ele foi levantar da cama. Juro, se eu tivesse feito uma laparô de 12 horas, laparô é aquela cirurgia grande, gente, com cortão. De cima a baixo. A pessoa não tinha berrado tanto pra levantar da cama. Jura? Juro, Nossa, juro. gente, E é que dele loucura, é isso. dele. Qualquer coisa dói muito nele. Então, eu tenho paciente que na consulta fala, Ana, eu tenho muita dor. Eu tenho dor por tudo. Aí, às vezes eu falo, Ju, esse tem muita dor. Porque você já sabe, ele já te dá isso de bandeja, né? Que é uma característica dele. E, de fato, o lance é, eu não me preocupo com ter dor. Mas o quanto o paciente está muito tranquilo de que dor não é complicação. É. E também a gente tem uma internet que assim, o cara que morreu de dor, 1 mês depois, ele esqueceu. 1 ano depois, ele está no seu consultório, contando da frente que vai operar semana que vem. Não dói nada. É E maravilhoso. aí você fala assim, mas eu Super lembro que essa daí tava tranquilo. causando. E Mas aí- Exato. De fora. lembro. Eu tô saindo e tô É. lembrando. Gente, mas esse paciente ficou 3 dias reclamando de dor. Mas ele esquece. Então, ele conta pra quem vai operar e ele propaga que não dói nada, que é super tranquilo. Nossa, não senti Verdade. nada. A pessoa que escutou acredita o quê? Não vou sentir nada? Nada. E aí, quando ela É. sente, não é que a sensação tá insuportável, mas se não era pra sentir nada e eu estou sentindo alguma coisa, tem alguma coisa errada. Comigo deu errado, Então, eu né? acho que é muito mais essa tranquilidade de entender que cada indivíduo é único, o limiar de dor varia de pessoa para pessoa, ter dor é normal, ela não é incapacitante e que isso não está relacionado com complicação, tira o medo. Nossa, Tirou o medo, acabou. Não, e a Não gente vai. tá falando aqui que dor é normal, mas também não é que a gente vai mandar pro quarto. A É. gente trata até o limite do que a gente considera o seguro, né? Não é? Tem pacientes que vão pro quarto de uma forma bem confortável. Então, assim, não é que, tem dor, é normal, vai pro quarto com dor mesmo. Não, muito pelo contrário. Tem pacientinho que a gente fica com ele ali 1 hora, 1 hora e meia na recuperação, até ele entender que, puxa, a dor de fato ela não tá piorando, ela tá aquela dorzinha que ela tinha falado mesmo. Bem daquele jeito, que parece que é uma dor geral, assim, que arde um pouquinho, aquela dorzinha do estômago. Que ele sabe que aquilo é o normal e que
não é o limitante. Com essa dorzinha ele vai pro quarto, ele vai conseguir fazer o que ele precisa fazer pro nosso próximo passo. E eu percebo que esse paciente que às vezes é um pouquinho mais sensível, sair do ambiente do centro cirúrgico já traz uma melhora. Porque Muito. ele vê o familiar, ele sai daquela tensão, ele E tá cá no quarto. entre nós, o ambiente da recuperação pós-anestésica é um ambiente confuso. Conturbado, né? Fica um monte de paciente num salão enorme que acabou de ser operado, alguns com muita dor, outros com nada de dor, mas algumas crianças chorando, e quando tem criança tá o acompanhante junto, que gera uma ansiedade, e os monitores apitando, e gente falando alto. Eu costumo perguntar para o paciente, essa é a sua dor? Você acha que se você chegar no seu quarto agora, ligar o ar-condicionado, colocar uma luzinha bem fraquinha e ligar a televisão, você consegue dar um cochilinho? Consigo. Então, acho que dá para ir pro quarto. Tem uns que falam, não consigo. Não, então não é este ambiente que tá te deixando mais alerta. Não, então vamos medicar um pouquinho. A gente medica um pouquinho. Só que o meu limite, medicou. Chego perto do paciente, ele tá dormindo. Você olha no monitor, você percebe que nada tá acontecendo, não tem frequência cardíaca aumentada, a pressão não tá aumentada. Pelo contrário, o paciente está começando a ficar sonolento, chega. Mesmo se você estiver me falando que essa dor tá uma dor nota 10, chega, porque a ideia não é te sedar. É você chegar no quarto e ser o seu protagonista. Então, se você chegar no quarto dormindo, sonolento, preguiçoso, não quiser levantar da cama hoje a tarde toda, isso não vai ser bom para o seu pós-operatório. Então, chega e vamos pro quarto. E a diferença do paciente entender que a sensibilidade dele não é percebida por outros estímulos. Então, não vai ter alteração de batimento cardíaco, de pressão, né? Então, é uma sensibilidade mais individual que a gente vai manejando, que nem a Julieta falou, né? E confiar, né? Quando confia na equipe, é diferente, né? Porque, assim, a gente que faz muito… Quantos pacientes realmente têm muita dor? Não é. É uma dor normalmente muito suportável. Homem é mais sensível, né? Homem é mais sensível. Mulher nasce com uma sensibilidade melhor. Melhor não, diminuída. Não, eu falo, porque, assim, o proporcionalmente… homem, se tivesse cólica, pelo amor de Deus. Não, primeiro que a humanidade acabava. Imagina um homem com que parto Deus normal. fez- Não ia acontecer parto. Por isso que Deus fez a mulher parir, né? Não homens, não ia ter. Meu, acabava controle de natalidade perfeito. Homem parir. Não ia ter um. Eles são mais sensíveis. Parto normal No não pós-operatório existiria é nítido. no universo. Muito nítido. Muito nítido, Muito gente. nítido. É real. E é engraçado isso, porque eles falam, né? Ai, eu sou muito sensível. Entra mulher de buenas. O cara já entra mais tenso. É muito engraçado. Pela cara a gente consegue perceber, ver, né? A maioria. A grande maioria. É muito bom essa parte. Mas como é bom a gente perceber que… A gente estava falando num outro episódio quanto a tecnologia ajudou a gente na cirurgia em relação a diminuir risco cirúrgico. Porque nós temos grampeadores fantásticos, baixíssimo risco de sangramento usando essa tecnologia. E a anestesia foi igual, né? E aí a gente tem um salto quando a gente começa a falar de anestesia poupadora de opioide, entender que não precisa hidratar muito o paciente, entender que a anestesia não é só o anestesista, o enfermeiro da recuperação, a enfermeira do andar, quando recebe esse paciente, já começa ali para andar rapidamente. Tudo isso faz parte. E aí hoje a gente tem uma cirurgia rápida e que o paciente, às vezes, menos de 24 horas está em casa, né? Isso tudo é cada um conseguindo aprimorar a tua área, né? A equipe da anestesia deu um salto quântico, a gente na cirurgia também. A equipe multidisciplinar junto, né? Então, isso modificou a história da bariátrica. Eu acho que pra gente o que repercutiu muito eu acho que é a curva do aprendizado de vocês. Então, assim, exposição a pneumo peritônio, quanto mais longa é a cirurgia, maior vai ser a dor pós-operatória. Cirurgias de 1 hora, 2 horas, 2 horas e pouquinho no máximo, né? Que aquela cirurgia super difícil, paciente que já operou antes. Quando a gente demora muito, demora um pouquinho mais de 2 horas, são cirurgias que o pós-operatório é muito tranquilo. Então, operar com um cirurgião que opera igual vocês operam, que as cirurgias são rápidas e com um grau mínimo de complicação, eu falo que o mérito nem mesmo com a anestesia que se fazia antigamente, até daria para fazer, porque a dor é menor, as incisões são pequenas, o paciente está andando quase sem complicação, a gente nunca transfunde, a gente nunca precisa fazer aquele monte de catéter central, não sei o quê. É um acesso periférico, uma veinha só, tá tudo certo e as coisas foram indo, né? A padronização das coisas, né, também. Então, a gente tem tudo muito bem padronizado. Então, acho que isso alivia muito o tempo. É o que a Ana fala sempre. Padronização muda curso, né, da história. E a gente que tá no dia a dia dentro do centro cirúrgico, é engraçado também, né? Porque, por exemplo, tem muito desses receios. A gente começou aqui, né, o episódio falando do medo do paciente da anestesia. Eu que estou todos os dias dentro do centro cirúrgico,
Eu falo, se tem um lugar que é para passar mal, que seja dentro do centro É. cirúrgico com o anestesista. Porque assim, ali ele tem todo o aparato, todas as medicações, todos os aparelhos, todas as tecnologias para segurar qualquer onda. E é quando qualquer onda mesmo, né? E é a pessoa melhor preparada. Quem é melhor preparado para lidar com o aparado? O anestesista. Para lidar com o paciente grave, o anestesista. Para fazer qualquer coisa, o anestesista. Eu falo, vou passar mal? Chama meu anestesista. Tem uma né? paciente, vários pacientes com alergia falam isso. Mas, doutora, e se eu tiver alergia a algum remédio novo? Eu falei, filho, a hora de ter Tomara que cirurgia é tenha essa. Porque você tá com o anestesista do seu lado e às vezes já entubado. Quer dizer, você pode fazer o que você quiser ali que tá seguro. Então, esse é o momento. E o paciente, ele se preocupa, mas ele não sabe que ali o grau de segurança que ele tá É muito grande. é muito grande, né? É muito grande. Então, se a gente pudesse trazer… Às vezes, um dia eu falei para um paciente meu, se eu conseguisse te colocar dentro de mim 40 segundos para você ver o que a cirurgia é, a gente mudaria essa história. E se os pacientes pudessem olhar nos nossos olhos e ver um pouco da segurança da anestesia… Eu acho que esse medo que vem para muitos desapareceria, né? Eu já fiz vídeo gravando anestesia, mas a gente não consegue passar para eles a nossa vivência, né? Ô, Julieta, você acha que o paciente que vai fazer a bariátrica, ele pode fazer algo para te ajudar antes de ir para o hospital ou indo ao hospital? O que ele poderia fazer Pode. para ajudar você a trabalhar? O Ajuda a me famoso… ajudar. Isso, eu adoro falar isso. Me ajuda a te ajudar? Não, eu acho assim, ó. A Ana consegue ter um bom feeling sobre o paciente. Eles chegam já bem tranquilos, mas se o paciente não tá seguro, vamos fazer uma consulta pré-anestésica no consultório. Então, ele tem que ter essa sinceridade com a equipe lá na hora de programar a cirurgia. Não, eu gostaria de falar com o anestesista antes. A gente vai, não tem problema. Se ele for ser um paciente que passou por todas aquelas avaliações, tá tudo normal, agendou a cirurgia e vai me conhecer só no dia da cirurgia, que é a grande maioria, porque a gente tem uma equipe multidisciplinar, um cardiologista, com um nutricionista, que vem os exames todos mastigadinhos para mim, que eu só preciso ver para conhecer o paciente, não para liberar. Dificilmente acho que eu nunca suspendi uma cirurgia por alguma coisa que estava faltando ali de exame que eu vi no dia. A gente já suspendeu, porque chegou no hospital, o paciente estava doente, estava com alguma infecção, ou algum problema que teve com convênio, mas olhar exames e suspender a cirurgia, isso nunca aconteceu. Então, mas assim, ver os exames eu preciso para conhecer aquele paciente. Então, se o paciente tiver esse grau de ansiedade, não tem problema, a gente vê antes. Se eu for ver no dia, eu queria que eles levassem todos os exames, porque é difícil para eles terem todos os exames anotados. Às vezes o paciente tem um exame ali que ele nem mostrou para ela ainda, ele passou com o pneumologista na penúltima consulta e depois retornou com a otimização de alguma medicação. Então, leva tudo. Ah, mas eu já mostrei. Tudo bem, eu sei que você já mostrou para a Ana e se a Ana viu, tá tudo certo. Na grande maioria das vezes, ela tem anotado no prontuário dos pacientes e passa para mim e tá tudo bem. Mas se eles passarem para mim, leva tudo. Leva todos os seus exames que você fez no pré-operatório, leva tudo para o hospital, tira todas as suas dúvidas, não vá para a sala. Aquilo que a gente falou, não vá para a sala de cirurgia com dúvida. Pergunta tudo o que você tem e é isso. O resto, o que ele poderia fazer para mim, ele faz para vocês. Então, é o paciente que já parou de fumar, é o paciente que já está em abstinência de bebida alcoólica, quando é o caso, né? Então, para mim, tá tudo certo, porque ele já passou pelo crivo de vocês. E uma dúvida, Julieta. Me perguntam muito, o Respiron vai me ajudar na minha anestesia? Se eu comprar o Respiron antes? Não. No pré-operatório não precisa, não. Legal. Porque o Respiron é o impacto pro pós-operatório. Tanto para as complicações que pode ter da intubação e da anestesia, quanto pelo tempo que ele vai ficar mais acamado do que ele fica habitualmente. Então, no dia a dia, a gente não sai falando para as pessoas que estão de férias, que vão dormir, usar o Respiron em casa. Por que ele vai usar o Respiron? Primeiro, porque ele foi entubado. E pode ser que eu não consiga entregar ao final da cirurgia a mesma condição. Na grande maioria, sim. A gente recruta, né? Que a gente abre todo o pulmão, exatamente como estava antes de começar a cirurgia. Mas ele vai ficar um paciente que vai tomar medicação para dor, e pode ser que fique mais sonolento que o normal. Ele vai ter alguma limitação, ele não vai se movimentar, não vai ter aquela mobilidade e a independência física que ele tem no pré-operatório. Então, como isso vai mudar nos primeiros dias de pós-operatório, vamos ao Respiron. Mas não precisa fazer antes, não vai mudar muita coisa. Uma coisa que a minha Legal. equipe faz que eu acho bacana, talvez caiba aqui comentar, né? A gente tem uma fisioterapeuta na equipe e ela faz o treinamento com o Respiron antes da cirurgia. Porque
Eu vou falar Pra ele por entender, mim, pra ele né, entender. talvez, é. Só pra entender, né? A Porque maioria não sabe que tem que subir bolinha. então, não sabe que tem que subir bolinha e fica lá soprando, não é pra soprar, é pra puxar. Então, assim, até é muito interessante que tem alguns hospitais que diversos cirurgiões operam, né? E o fisioterapeuta do hospital fala: a gente sabe quem que é o paciente da sua equipe, porque eu entro no quarto e a Já pessoa sabe. já tá lá. Não sei o quê. Subi a minha bolinha, não sei o que lá, não sei o que lá. Porque se você tá lá, como você disse, né? Acabei de operar, tô sonolento, e alguém vai lá e oferece um aparelho que você ainda não conhece, então você também fazer esse treinamento É. no pré pode ser válido. Eu usava Respiron para todos. Depois eu percebi que na nossa evolução, pacientes com pouca comorbidade, MC baixo, cirurgia muito rápida, não vejo a menor diferença. Então, se ele sai de alta no dia seguinte, com uma saturação muito boa, caminhando muito bem, você vê que aquele paciente, ele tá... Porque diferente de outras cirurgias, a bariátrica tem pouquíssimo repouso. Ele tá funcional. Eu penso que quanto mais eu puder tirar do meu paciente no pós-operatório, aquela primeira semana, algo além da dieta líquida, que já é Uhum. absolutamente demandante, seria legal. Cronometrado, né? Então, Concordo. hoje eu foco no paciente, sabe? IMC mais alto, comorbidade pulmonar nem se fala. Mas aí eu acho que é muito importante que o paciente tenha, pelo menos no hospital, uma orientação do uso, porque realmente não é instintivo. Eu já tive Não. paciente que eu fui ver uma semana depois, era engraçadíssimo o que acontecia ali. Porque ele não sabia se ele soprava, se ele puxava. Então, era um negócio que estava mais uma babação ao redor do Respiron do que qualquer coisa. E você tá achando que o seu paciente está fazendo, né? Então, hoje eu tento selecionar, Uhum. mas acho que o caminho melhor é esse, que a gente consiga, que a gente sabe hoje a dificuldade do plano de saúde custear, consultas com físio, enfim. Mas o mundo ideal seria um físio no pré-ensinando e que todos os hospitais no pós-operatório também tivessem o Respiron para o paciente. A gente orienta antes, mas nem sempre é o que ela fala. Mas eu também acredito que os pacientes que têm o IMC menor, que têm menos comorbidade, mais jovens, Não que vão não se fumam, beneficiar, né? Vão se não tem beneficiar. tanta diferença, né? Mas é importante ensinar, porque realmente é confuso. Você olha ali, a grande maioria esmagadora acha que é pra soprar. Uhum. A grande Aí maioria. fala, nossa, mas... E às vezes Não acontece a físio nada. comenta assim, que ela fala pro paciente fazer, né, em casa, e depois manda vídeos pra ela, né? E muitos falam, nossa, você me mandaram um Respiron quebrado, não tá subindo. Aí a pergunta que não quero calar é, mas você tá soprando ou você tá puxando? E aí ela vê que é isso, o paciente que tá fazendo errado. Exato, É que muito dessas questões, né, quando a gente fala de pós-operatório, é muito de prevenção, né? A gente tem que prevenir complicações. É. Então, tem que prevenir a telectasia, tem que prevenir pneumonia, tem que prevenir trombose, por isso que a gente manda caminhar. E por isso que é tão bom, como você mesma falou, né? A paciente estar bem acordada para ela poder caminhar. Porque se o anestesista bota lá muitas medicações e o Não. paciente fica muito sonado, ele não vai conseguir caminhar, você falou isso, né? E se ele não consegue caminhar, ele vai ter mais desconforto, vai doer mais a barriga, vai aumentar mais o risco dele ter trombose. Então, é aquele incentivo, né? A gente fala, vocês falaram aí, né, do cirurgião que fica do ladinho lá na hora de dormir. Nessa hora aí eu tô falando, olha, lembrando, chegando no quarto, vai caminhar. É meio que um mantra. A Ana também. É E mantra. como eu falo isso no quarto também, acho que o paciente fala, nossa, será que elas combinaram? Porque De realmente falar é o nosso igual, porque mantra. fala, não, você vai chegar no quarto, você até pode dar uma descansadinha, mas depois da primeira hora, vai levantar de hora em hora, com ou sem dor. E aí, de tanto falar, a gente acaba falando parecido, acho que o paciente fala, nossa, mas... O paciente acha, às vezes, que a gente não se conversa. Porque eu falo, a anestesista fala, a Isabela, a Luciana, todo mundo fala. Ela fala assim, gente, mas ela Já acabou de me falou falar. isso, Então, não, mas é que a gente fala várias vezes pra você não esquecer. Quando o paciente tem alergia no consultório, eu falo, ó, você vai entrar no hospital. Da hora que você entrar, a hora que você sair, fique tranquilo. Nossa. Você vai contar sobre a sua alergia para mais ou menos umas 97 pessoas. E vai ser normal, porque isso é um padrão de segurança. Então, não acha que um não está conversando com o outro. Mas se todo mundo questionar, nunca vai passar batido. Então, você vai falar para a enfermagem, para o auxiliar de enfermagem, para o anestesista. Depois você vai falar na hora que você chegar no centro cirúrgico. Depois eu vou te perguntar de novo. E depois a gente vai te perguntar de novo. E ainda vai ter uma marcação em vermelho na sua prescrição. Tá uma tudo pulseirinha. certo? E uma pulseirinha. É assim que é, tá bom? Tá bom, doutora. Essa história da alergia, os pacientes, às vezes, a gente agora falando dos medos mais comuns, né? Quando eu pergunto, no questionário tá escrito e eu tenho que perguntar de novo, confirmar. Tem alergia de alguma medicação? E aí eles perguntam, nunca tive, mas e se eu tiver agora? Não,
não tem problema. É que se você já teve alguma prévia, você precisa lembrar de me falar. Mas e agora? Não. Eles têm medo de ter alguma alergia, porque essa é uma pergunta muito frequente. A enfermagem entra no quarto e pergunta. Eu chego no quarto, pergunta. Eles chegam no centro cirúrgico, na entrada do centro cirúrgico, pergunta. Na hora que passa de maca, a funcionária da sala pergunta. Então, acho que eles ficam, o que pode acontecer? É o famoso que eu Se eu saiba tiver não. uma alergia, eu tô ferrada. É, Pode é me uma coisa acontecer. que eu saiba eu não. acho que talvez o paciente possa pensar agora assim. E se eu tiver alergia da anestesia? Existe? Existe. Normalmente, o anestesista, do começo ao final da cirurgia, a gente faz em média, pensando baixo, assim, umas 10, 12 medicações, pelo menos. Então, a chance de ter alergia, a gente sabe, sabidamente, algumas dão mais alergia do que outras, mas a incidência é pequena. E se tiver alguma coisa, tem algumas delas que tem mais chance maior de ter sido a causadora desse evento. O importante é que a gente está de olho, a gente vê repercussão e a gente já começa o tratamento na mesma hora. Então, é muito difícil a gente ter um caso super grave de anestesia, de alergia à anestesia. Mas tem. A gente já teve alguns casos na nossa equipe que fez a gente envelhecer alguns anos. Mas tem, e o importante é que a gente está de olho. O importante é não repetir uma medicação que o paciente já teve uma alergia prévia. Então, por isso que a gente pergunta tanto. Se é a primeira vez, a gente vai tratar. A gente vai tratar, vai reconhecer rapidamente e vai tratar. Isso que é o importante. O que não pode é esquecer de falar que, nossa, eu tomei um antibiótico uma vez, eu fiquei não consegui nem respirar. Não, isso é importante a gente saber. Porque eu preciso ver qual antibiótico parece com esse que você teve, para eu tentar não usar ele ou usar um que tenha o mesmo efeito de profilaxia de infecção o motivo pelo qual a gente usa o antibiótico, com uma fórmula diferente. Então, essa é a questão. Agora, não precisa ficar com medo mas por que estão me perguntando tanto sobre alergia? É só por causa disso, porque é uma complicação prevenível, né? A gente vou falou contar pra uma mim, história aqui. parece que eles não prestam atenção no que eu falo, doutor. Tá escrito Fica no meu tranquilo. prontuário. Eu tô lembrando, vou contar uma história engraçada. Não lembro se foi a Ju ou o Jun. Passou no quarto, qual é o seu peso, qual a sua altura, blá. Desceu a paciente. Aí, estavam montando as bombas, aí ela fez assim, doutora, eu acho que foi o Jun. Doutor, você me perguntou o peso por quê? Não, porque a gente vai calcular a quantidade das drogas pelo peso. Ai, doutor, é que eu não queria falar pro meu marido, mas eu não peso 100, eu peso 140. Lembra? Não foi comigo, mas eu já menti meu peso. Por que o paciente não vai querer mentir? Eu acho que Quem nunca, né, gente? Mas eu fico imaginando o quanto ele desceu. Preocupadíssimo. Preocupadíssimo, falando, eu Nervoso. assinei o termo, eu expliquei tudo pro anestesista e eu menti. Aí ela foi, na hora que ela falou a verdade, não, tá bom, a gente recalcula, ela fez assim, ó. Só isso. Do tipo, ai, graças a Deus, então, deu certo. Tadinha. Então, essa conexão com a equipe, até eu acho que essa oportunidade de pedir pro familiar sair do quarto, por exemplo, usa droga ou não, fuma ou não, às vezes o familiar não precisa saber ou não sabe. Super ok você falar, mãe, espera um pouquinho lá fora, quero conversar só com ela para que seja um momento teu e com o anestesista. E se existir algo que você não deixa queira... de ser uma consulta, né? Exato. Às vezes eu fico desconfortável porque eu quero exato. perguntar alguma coisa e eu percebo que o paciente não tá à vontade para responder. Já teve paciente, não era da bariátrica, mas paciente que foi para o hospital operar e no quarto estava o pai, a mãe, o noivo, a sogra e o sogro. Como que você conversa, você faz uma consulta que você precisa perguntar coisas tão, particulares para a pessoa na frente da família inteira? Então, essa é outra também. O paciente pode me ajudar. Se ele achar que ele quer me falar alguma coisa que ele não está à vontade, ele pede para a família, espera um pouquinho lá fora, eu quero conversar com calma, sabe? Porque eu queria que a minha vida fosse só minha, né? o anestesista tem que pedir, eu pedi. Nessa família, eu pedi. Falei, olha, isso aqui é uma consulta, eu gostaria de poder conversar com ela à vontade. A família não gostou. Mas por quê? Ela não tem nada para esconder da gente. Que você saiba, né? Mas, então é isso. Não deixa de ser uma consulta, né? Tem paciente que tá super à vontade com o acompanhante, o marido, a filha. Às vezes o informante nem sabe mais do que ele ali, mas às vezes, se não tá à vontade, pede pra esperar lá fora. Eu acho que essa informação, né? Que aquele momento seja um momento em que você possa se expor e receber todas as informações, né? E às vezes é importante que você peça para quem tá lá com você se ausentar um pouquinho ou contar pro cirurgião, olha, quando eu for passar com a anestesista, eu queria falar só com ela isso que eu não quero que fale. Às vezes eles falam, isso a minha família não pode saber, porque eu passo para ela e obviamente ela já sabe, não vai perguntar na frente da família. Então a gente sempre tem que trazer pro paciente o maior grau de confiança, empatia,
conforto para que aquele momento seja o mais seguro possível e mais tranquilo, né? Ju? Isso. Acho que essa é a informação que passa. Você sabe que acho que o principal objetivo desse podcast, Julieta, é realmente a gente levar informação, né? E vocês, anestesistas, são os médicos, eu acredito que um dos mais inalcançáveis para o paciente No dia a dia. que quer fazer uma bariátrica, né? Ele não dá para ele tirar a dúvida com o anestesista, porque vocês só estão, como você mesma disse, é difícil para chegar na consulta pré-anestésica, ele precisa ter passado já por uma jornada com o cirurgião. Uhum. Então, assim, é muito bacana você estar aqui com a gente hoje, porque tem que desmistificar muitas Exato. coisas. De medos, receios, jornadas, né? E que a jornada da anestesia realmente é um fator muito importante dentre todo o processo que o paciente bariátrico vai passar. Uhum. E a gente sabe como a anestesia hoje é muito segura, tem a tecnologia a favor. A gente tem hoje lá 1000 aparelhos que eu fico às vezes de olho. Eu adoro anestesia, tá? Então, é uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos do lado de cá, né? Eu operando, mas eu sempre fico de olho. Vocês ensinando os residentes ou ensinando algum colega anestesista. Porque realmente é uma ciência muito maravilhosa da farmacologia e da hemodinâmica. E que só melhora cada vez mais. Então, fico muito feliz de você estar aqui, porque realmente a gente para pensar um pouquinho que eu sei que eu puder passar para esse meu paciente. Fala assim, você tem medo de anestesia? Não, você pode ter medo de um monte de coisa. Da anestesia não precisa, a Julieta vai cuidar de você, né? Sim. Então, fico muito feliz de você estar aqui. Eu que agradeço o convite. Voltarei sempre que vocês quiserem. Oba! Se forem rolando mais dúvidas, e a gente sempre vai fazendo uma coletânea, assim, quais são os maiores medos que eles têm. A gente vem um dia e responde só os medos, só as dúvidas de anestesia. Já pensou uma caixinha? De pergunta. Qual a sua dúvida da anestesia? Aí, ó. Já era. E a gente usa e abusa da Julieta para ela responder Não, tudo que a pode gente usar, não pode Vai ter ser trazido aqui. incrível. Voltarei. Obrigada mais uma vez. Imagina, eu viu? que agradeço o convite. Então a gente termina por aqui, mais esse episódio do Pod Bari. Vem com a gente para os próximos.